Olá, amigo taxista, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Alessandro Fernandes. Ele é o fundador do blog do Cadeirante. Alessandro Fernandes veio juntamente conosco aqui nessa noite para a gente conversar um pouco sobre a mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência, o que nós conhecemos como PCD na abreviação. Boa noite, meu amigo Alessandro Fernandes. Boa noite, Éder. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar com vocês aqui participando mais uma vez. Podem contar comigo sempre aí para a gente ter um papo bem legal. Então, Alessandro, em fevereiro nós tivemos o sorteio de 500 alvarás destinados para o táxi adaptado, na cidade de São Paulo, né? Eu sei que o amigo reside em Belo Horizonte, mas é muito importante porque essa notícia ela é recente. Foram disponibilizados 500 veículos com configuração para transportar pessoas com deficiência, cadeirantes, que tem aquela rampa de acesso, elevador, que sabe o quanto é necessário essa estrutura, né? De você ter um veículo apropriado para o transporte de pessoas em cadeiras de rodas. E, infelizmente, meu amigo, dessas 500 vagas que foram sorteadas, apenas 180 taxistas se inscreveram. Então, nós temos aí uma defasagem, um desinteresse da categoria dos taxistas em emplacar veículos próprios para a pessoa que tem essa necessidade da cadeira de roda entrar inteira no veículo, né? Alguns casos, o taxista faz o transporte com a cadeira desmontada. Então, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse tipo de necessidade que conseguem ser atendida por um carro comum. E justamente por isso, né, a gente te convidou a estar aqui participando conosco para falar sobre essa questão, né? Como a gente, como taxista, podemos melhorar o atendimento para as pessoas com deficiência. Essa questão desses táxis adaptados, né, com as rampas para cadeiras de rodas, é muito importante. Tem muita gente que gosta de ser transportado na própria cadeira, mas tem muita gente que tem a necessidade de ficar na própria cadeira, né? Tem uma dificuldade tão grande de se transferir para outro lugar que prefere, né, é muito importante para ele manter-se na cadeira de rodas. Então, existe um público muito grande, né, que tem esse tipo de necessidade e que gosta de ser atendido, né, na própria cadeira. Então, é uma pena que haja esse desinteresse, né? Seria bem importante preencher essas vagas todas aí, porque a demanda existe, a gente sabe que tem muita gente com deficiência, infelizmente, né, cada dia mais pessoas são acometidas de doenças ou de acidentes de trânsito e acabam, né, precisando da cadeira de rodas. Portanto, a demanda existe, ela é grande e crescente, né? Cada dia mais pessoas, a pessoa ficando mais velha também precisa ficar na cadeira de rodas, muitas vezes. Então, é muito importante que tenha esse tipo de táxi com a rampa atrás, né? E existe realmente uma dificuldade das pessoas lidar com a pessoa com deficiência, por falta de experiência mesmo, né? Tem que ter um certo tato com a pessoa com deficiência, porque ela gosta de se sentir bem tratada como qualquer outra pessoa, né? E um grande erro que as pessoas cometem, né, não só taxistas, mas qualquer outra pessoa que lida com o deficiente, é não direcionar diretamente para a pessoa, não conversar direto com a pessoa. Então, a pessoa chega para entrar no táxi, muitas vezes tem uma pessoa junto, um acompanhante, né, o taxista se dirige ao acompanhante. Não, pode se dirigir à pessoa com deficiência. Como você quer ser ajudado? Você quer ser ajudado? A primeira dica que eu posso dar é essa. É o diálogo, e o diálogo direto com a pessoa, né? Existem exceções, tem gente que gosta, né, de que a outra pessoa fale por ela, mas é muito raro, né? A grande maioria que eu conheço gosta de de que a conversa seja direto com ela. Então, a primeira dica que eu posso dar é conversar direto com a pessoa com deficiência, né? Como você comentou, nem todos conseguem ser atendidos por esses táxis que têm a rampa atrás. Então, a gente acaba sendo atendido por um táxi comum. E aí precisa desmontar uma cadeira de rodas. E aí
um diferencial grande do taxista saber lidar com o equipamento, saber desmontar uma cadeira, né? Pode parecer, né, que não é uma coisa tão complicada, e realmente não é, mas demanda saber, experiência de saber como é que mexe com o equipamento, né? Tem que ter cuidado, não pode tratar de qualquer jeito, porque aquilo ali é a extensão do corpo da pessoa. Então, você tem que saber lidar com a cadeira da pessoa, saber lidar com a cadeira, até mesmo nos táxis que tem elevador, às vezes você precisa de auxílio atrás, de empurrar. Nesse momento também, a dica que eu dou é diálogo, pergunta. Quer que eu te ajude? Quer que eu te empurre? Entendeu? Quer que eu te auxilie? Se a pessoa quiser, né, você tem que auxiliar a pessoa para que faça o embarque da maneira mais confortável possível. Certo, e a gente sabe que existe diversos tipos de cadeira, né? Tem aquelas cadeiras que são dobráveis, que a maioria dos carros que tem um porta-malas relativamente grande, ele acomoda aquela cadeira. E também tem diversos modelos e tipos de cadeiras de roda, né? Então a gente tem aquelas cadeiras dobráveis, que a gente consegue acomodar num porta-malas relativamente grande, né? Geralmente, aqueles porta-malas que tem cilindro GNV não cabe a cadeira. Eu já passei por uma situação dessa e já faz alguns anos que os meus carros eu não instalo mais o GNV. Então, eu acabo tendo um porta-malas grande o suficiente para atender e transportar uma cadeira de rodas daquelas dobradas. Também tem aquelas cadeiras que é o assento fixo, que você solta as rodas elas saem, mas, porém, o assento ele é rígido, então ele não dobra e também se a boca do porta-malas for muito estreita, às vezes acaba que o assento a gente não consegue colocar no porta-malas, tem que levar dentro do veículo. E tem as cadeiras especiais, né, que inclusive são cadeiras que têm um valor caríssimo. E é muito importante o taxista saber lidar, porque, como o amigo disse, a cadeira de rodas é uma extensão do corpo da pessoa. Então, ela precisa daquilo para o dia a dia e é essencial que o taxista tenha o mesmo cuidado com a cadeira do que ela teria com a própria pessoa. Perfeito, Éder, é isso mesmo, né? Essa cadeira que você citou do assento fixo é chamada monobloco. Então, ela não dobra, ela apenas desce o encosto e solta as rodas, né? E aí, nesse momento, é importante você saber como funciona, né, para você tirar a roda. Eu posso até demonstrar, de certa forma, porque estou do lado da minha cadeira de rodas, não estou na minha cadeira, mas estou do lado da cadeira. Então, fica fácil até de mostrar para vocês como funciona. Isso é uma coisa importante. Espera aí, deixa eu pegar aqui a roda. Aqui, ó. Essa é a roda de cadeira de rodas, né? Para você tirar a roda, basta apertar esse botão e puxar a roda. É muito simples o sistema, mas é uma coisa que você precisa saber mexer. Apertou e puxou, a roda sai. Apertou e enfiou no eixo, a roda fica, ela trava sozinha. Soltou esse botãozinho aqui, a roda vai ficar firme, entendeu? Então, assim, as cadeiras monobloco, elas estão cada vez mais comuns, né, para as pessoas com deficiência. Porque elas são mais leves, são mais compactas, são mais fáceis de manobrar. Então, hoje em dia, há um número até maior de cadeiras monobloco do que cadeiras dobráveis. E mesmo as dobráveis, às vezes, para caber no porta-malas menor, tem que tirar a roda. Então, o processo é o mesmo. Aperta o botão, isso aí é padrão para todas. E puxa para fora, e para colocar, aperta o botão e enfia no eixo. E a cadeira monobloco, para descer o encosto, também não pode forçar. Já passei por situação assim, de um taxista chegar e querer dobrar ela na força, aí eu tenho que explicar. Não, você tem que... então, algumas você puxa uma cordinha e o encosto desce. Outras você empurra uma barra e o encosto desce. E nesse ponto, eu vou dar a mesma dica anterior. É a questão do diálogo. Pergunte para a pessoa com deficiência como operar o equipamento dela. Você, olha, precisou desmontar? Como que eu faço para desmontar? Se não tiver nenhuma experiência, né? Quando tem experiência, te digo que é uma... Para a gente que é deficiente, o cara que conhece, já peguei muitos taxistas que conheciam do equipamento, o cara chegou, desmontou na hora, a gente sente até bem, entendeu? Fica assim, é um cara que eu quis pegar até o número para sempre usar ele, né, como transporte, porque saber mexer no equipamento faz diferença. Então, se você não sabe, pergunta, como que eu desmonto? Ah, como que desce o encosto? Jamais tente forçar, de alguma forma, né, empurrar, achar que sabe mexer, empurrar, porque
Os equipamentos são diferentes, né? Como eu falei, algumas vezes o encosto, você puxa uma corda para ele descer, outras vezes você empurra uma barra. Portanto, você tem que perguntar para a pessoa com deficiência a melhor forma de operar o equipamento dele. E essas cadeiras especiais, aí o cuidado tem que ser dobrado, porque, como você bem citou, são cadeiras caríssimas, né? Cadeiras importadas, aí custa ser mais que o valor de um carro. Então, fundamental perguntar como ajudar, se quer ajuda. A primeira pergunta, quer ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Aí sim, né, com a resposta positiva, como que eu posso te ajudar? Aí o cara vai explicar, olha, a cadeira você faz isso, né, ou então é só você segurar no punho e empurrar, ou então, né, a pessoa vai dar a explicação. Não tem como saber operar todas as cadeiras de rodas, né, desmontar todas, porque a gama de possibilidades é muito grande, são diversos modelos nacionais, importados. Então, assim, a regra é sempre conversar com a pessoa com deficiência, perguntar direto para ela a melhor forma de ajudar e como operar o equipamento dela. Mas, de regra geral, a dica que fica para a roda é só apertar esse botãozinho que fica no centro, bem no eixo, apertou, puxa, apertou, coloca. Então, aí já ajuda vocês aí a ter uma noção. E quando você tem uma noção, a gente, como cliente, se sente lisonjeado, se sente bem atendido. Isso, Alessandro, que é muito importante também a gente ressaltar, né, na nossa conversa, é que essas cadeiras especiais que custam caríssimo, igual você disse, chega, né, valer o valor de um veículo até mais, não é um mero luxo, né, não é um mero capricho. É que cada cadeira ela atende um determinado tipo de pessoa com deficiência. Então, às vezes, dependendo do tipo da deficiência da pessoa, ela precisa de uma cadeira apropriada para que ela consiga ter uma vida, né, normal, né, que ela consiga fazer as atividades dela de maneira normal. Essa questão de valor não está atrelada a luxo nem nada. Por isso que o taxista tem que entender, porque quando a pessoa com deficiência ela tem uma cadeira cara, não significa que ela é rica, ou enfim, às vezes aquilo foi o suor de uma vida para que ela pudesse ter aquele conforto. Você poderia explicar um pouco mais sobre essa questão das cadeiras especiais? Essas cadeiras, elas atendem à necessidade da deficiência da pessoa, né? Elas são caras por um motivo, cada uma atende uma necessidade. A minha cadeira ela é importada, eu trouxe ela dos Estados Unidos, é uma cadeira de titânio, é uma cadeira leve, também, né, cara, mas porque eu preciso de uma cadeira leve, que rode bem, eu sou grande, né, eu tenho 1,95 m, pesado, então tem que aguentar, tem que ser leve para eu mesmo pegar e guardar minha cadeira no carro quando for necessário, né, e até mesmo para um taxista guardar minha cadeira é mais fácil, né? Então, assim, a gente busca facilitar a nossa vida, atender a nossa necessidade e ter um mínimo de conforto. Por isso que esses equipamentos são tão caros, né? E alguns são específicos para a deficiência, né? Assim, que às vezes a pessoa não vive sem ele. Tem cadeira que tem respirador junto, é um tubo de oxigênio que vai junto e o cara precisa para respirar. Portanto, né, tem que ter muita atenção com esses equipamentos. São equipamentos caros porque precisa atender a necessidade da pessoa com deficiência, né, e não pode quebrar de jeito nenhum, porque, como eu comentei, é a extensão do nosso corpo. Então, assim, essa questão de você ter o cuidado e perguntar antes de operar um equipamento é fundamental, né? Porque pode causar até um problema maior, né? Já ouvi casos de pessoas, de amigos aí que tiveram cadeiras danificadas, que tiveram que buscar a justiça, né? Não só com taxistas, mas às vezes companhia aérea. Então, é muito importante, né, você ter o tato, ter o cuidado na hora de operar esses equipamentos. Eles são necessários para a gente, para atender a nossa necessidade. Exatamente, Alessandro. Inclusive, eu acho que tudo aqui que a gente está conversando nesse vídeo, ele se resume ao diálogo, né? Você conversar diretamente com a pessoa, ela está ali, ela vive naquela cadeira, né? É a extensão do corpo dela, ela sabe tudo como funciona. Então, esse diálogo com a pessoa, né? Como o amigo mesmo disse, você se dirigir à pessoa, o equipamento é dela, né? A extensão do corpo dela, para entender como manusear, como fazer todo o procedimento ali de montagem, desmontagem. E ainda continuando nesse debate, Alessandro, é importante a gente também falar a questão de também como ajudar, né? Você já falou lá no início do diálogo, como eu posso te ajudar? Eu já passei por algumas situações, por exemplo, de pessoas que elas não são pessoas com deficiência,
mas por um determinado período ali, por uma questão às vezes de um acidente, ou elas estão condicionadas a se locomover numa cadeira de rodas. E teve um caso que eu mesmo, na condição de taxista, eu cheguei na residência e eu não sabia como ajudar a pessoa na questão do tato físico, que é outro né, conflito que pode haver. E aí eu fiquei olhando os familiares ali, todos se batendo para tentar pôr. Era uma senhora idosa que tinha quebrado o fêmur, e eu não sabia como fazer para ajudar. E de repente, né, a filha dessa senhora idosa se virou para mim e falou: você não vai ajudar? E aí eu fiquei, de certa forma, constrangido. Não que eu não quisesse ajudar, eu não sabia nem aonde e nem como ajudar. Então são situações também que o taxista precisa ter essa questão do diálogo e também ter um pouco, né, um mínimo de conhecimento, ou melhor, ter o máximo de conhecimento para que consiga dar o suporte. Perfeitamente, Éder. Isso acontece muito, né? Em pessoas idosas, né? Eu havia comentado assim, a pessoa vai ficando mais velha, às vezes ela precisa de um equipamento de auxílio à locomoção. A mobilidade reduz naturalmente, né? Isso é uma coisa da vida. A gente vai ficando mais velha, a nossa mobilidade reduz e problemas podem ocorrer, como esse exemplo aí. Então, mais uma vez, o importante aí é você ter o tato de saber a hora de perguntar e falar: olha, eu posso ajudar? Você vê que está tendo muita dificuldade? Você se oferece, né? Eu posso ajudar de alguma forma? E como que eu posso ajudar? A pessoa fala: tem que segurar minha mãe. Aí você tem que falar: ó, né, eu vou apoiar a senhora, tudo bem? Né? É questão aí de tato, de conversar e de entender a necessidade da pessoa. Se a dificuldade dela é essa transferência para o veículo, né? Essa acomodação no veículo, você tem que buscar a forma melhor de apoiar ela para que ela chegue ao veículo com mais conforto, perguntando sempre a melhor forma, como que ela quer ser ajudada, se ela quiser essa ajuda, né? Então, tudo resume-se bastante aí ao diálogo, é bem o que você falou. Conversa com a pessoa ou com os familiares, né? Aí é a questão do tato. Nem todo mundo, como eu comentei, gosta que fica perguntando para ela. Tem gente que vai preferir que você pergunte para a pessoa que está do lado, para o ajudante, ou para o cuidador. Primeira coisa, essa é a minha visão, é você dirigir a pessoa. Fala com ele aqui. Aí você conversa com a outra pessoa, se for o caso. Então, é questão de tato, de diálogo e de você ler a situação para ajudar da melhor forma possível. Certo. E uma outra abordagem também que a gente precisa falar sobre as pessoas PCDs é também a questão dos locais de embarque, desembarque, parada, porque também tem essa problemática. Entendeu? Muitas vezes você tem que facilitar a vida do PCD, ou seja, né, parar o mais próximo da porta do compromisso, enfim, da onde a pessoa está indo, seja trabalho, seja onde quer que seja, ou seja, separar o mais próximo possível da porta. Aí envolve também a questão do trânsito, porque muitas vezes, para você parar no local mais próximo possível, você talvez vai ter que tomar um tempo de uma faixa de trânsito, e nós, taxistas, temos essa dificuldade, porque algumas autoridades de trânsito vê a situação e entende, e outras querem aplicar o rigor da lei, né? Isso é uma problemática que, infelizmente, nós que estamos no trânsito dependemos do bom humor de quem está ali fiscalizando, né? E eu vejo isso porque eu tenho uma cliente que ela não é cadeirante, mas ela é uma senhora que ela tem a mobilidade reduzida. Então, ela anda com muletas, né? E óbvio que toda vez que ela tem a consulta no médico, o lugar onde o médico que ela vai, não tem como parar o carro. Não tem um local apropriado, né? Então, eu sou obrigado a parar na faixa de rolagem, descer, abrir a porta para ela, auxiliar ela na saída do veículo com as muletas, e nisso eu já tomei uma multa. E aí, sabe, a gente fica naquele dilema, né? Você fazer o que é certo, correto, ou obedecer à lei. A lei do trânsito diz que não pode parar. E aí, se o agente de trânsito for aplicar o rigor da lei, o taxista acaba sendo punido por estar infringindo uma regra de trânsito. Então, esses conflitos a gente tem que sempre ter muito diálogo ali para tentar minimizar o risco de um profissional que está ali trabalhando, e óbvio que nenhum profissional taxista vai querer receber uma multa, mas ao mesmo tempo também nós precisamos ter esse olhar pelo lado da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, dessa necessidade de facilitar o acesso ao local onde ela deseja ir. Porque se eu tiver que parar 2, 3 quadras para frente ou antes,
vai dificultar muito a vida da pessoa. Então, isso é um outro ponto que eu acredito que o amigo já tenha passado por situação de repente, estar no local e o motorista parar do outro lado da rua, ou, enfim, né, acabar não achando. Gostaria que você abordasse como que você vê essa situação. Eu tenho duas questões a comentar em tudo que você comentou aí. Primeiro ponto, né, a questão de como auxiliar no embarque da pessoa com deficiência, né? Se não for o táxi com o elevador atrás, um táxi comum, né, se você está atendendo um cadeirante, né, não só você tem que buscar parar o mais próximo do compromisso dele, mas vamos pensar antes de tudo isso. Quando você está chegando para atender a pessoa na cadeira de rodas, você tem que parar o veículo o mais próximo à guia, né, ao meio-fio possível, porque não pode deixar um espaço grande entre o carro e, né, e a cadeira dele, porque a cadeira pode até cair no buraco, a rodinha dianteira pode cair no buraco, ali já aconteceu comigo, né? Por mais que eu explicasse para o motorista que eu precisava da proximidade da calçada, né, ele não conseguiu parar muito perto, eu acabei a rodinha dianteira caindo ali, mas como eu já sou uma cobra criada, acostumado com isso, eu voltei para a cadeira sem nenhum acidente maior. Mas o importante é que ele pare o mais próximo da calçada, né, do meio-fio possível, para que o embarque ocorra sem problema. E mais uma vez, questionando, perguntando, né, tá bom aí, tá legal, o espaço está suficiente, e aí você vai atender bem a pessoa. Quanto à questão de você parar próximo de um compromisso, né, que o sujeito aí a levar uma multa, uma coisa assim, você tem que apelar para o bom senso, né? Você para num local proibido para atender uma pessoa com deficiência, né? Vai ligar a pisca-alerta, obviamente, para fazer todo o trâmite. E a autoridade policial aí, ou qualquer outro, né, esses guardas da cidade aí, que vê você fazendo um processo desse, não vai aplicar uma multa que está vendo que você está auxiliando a pessoa com mobilidade reduzida, né? É o que eu entendo, a gente apela para o bom senso, bom senso. E se houver alguma dúvida, você precisar conversar com a pessoa, é só explicar, falar, olha, eu estou aqui embarcando ou desembarcando uma pessoa com mobilidade reduzida ou com deficiência, e aí eu preciso ficar no local aqui por alguns segundos, é uma coisa rápida, né? Os embarques e desembarques, né, não são tão demorados assim. Então, a gente tem que apelar para o bom senso e sempre parar o mais próximo da entrada possível. Você está coberto de razão, tem que ser assim. Já aconteceu comigo exatamente o caso que você citou. De eu chamar, né, um táxi e ele parar do outro lado da avenida e não ter elevação para eu passar com aquelas canteiras central. Eu não conseguia, né, nem chegar no cara. Eu tive que explicar, sinalizar para ele dar a volta que eu não conseguiria embarcar ali. E assim foi feito e tal. É a questão do diálogo, a questão de você explicar, e a questão de você ter bom senso de entender o lado do outro. Está vendo o cara da cadeira, você tem que estar o mais próximo possível dele. É a questão da empatia, né, Alessandro? Eu acho que você se colocar no local da outra pessoa, e isso vale para tudo na vida, né? Poxa, como que, se eu estivesse, né, no local do cliente, como que eu gostaria de ser atendido, né? O que eu poderia fazer para o meu cliente se sentir melhor? Então, isso vale para qualquer pessoa, né? Indiferente se é uma pessoa com deficiência ou não. Então, a gente, como profissionais, nós temos sempre que nos colocar na condição, ter a empatia, se colocar no lugar do cliente e tentar buscar soluções e meios de facilitar e fazer com que o nosso cliente saia satisfeito do nosso veículo. Voltando a falar, Alessandro, a gente, no ano de 2021, nós tivemos, né, o privilégio de falar sobre a questão da isenção de IPI para os carros adquiridos por taxistas e por PCDs, né? Sim. E foi uma grata alegria para mim te conhecer, e hoje, até fruto dessa nossa amizade, desse nosso relacionamento lá, a gente está aqui conversando para tratar sobre essa questão do táxi e do PCD e como fazer uma convivência harmoniosa entre o motorista taxista, sim, a pessoa com deficiência, né? Então, hoje a gente começou conversando sobre a questão dos táxis em São Paulo. O amigo reside em Belo Horizonte. Isso. Então, eu conversei com o presidente do sindicato, João Paulo, presidente do sindicato lá de Belo Horizonte e região, Sincavir de Minas Gerais, e hoje Belo Horizonte
conta com 80 veículos táxi preparados, adaptados para o transporte de pessoas com deficiência na cadeira, né? Então, a gente sabe que tem aquelas cadeiras motorizadas, elétricas, então é fundamental a rampa ou o elevador para que facilite a questão do embarque e desembarque, até porque as cadeiras motorizadas, elas são grandes e pesadas e é quase impossível pôr num carro comum, né? Seria que, enfim, não é qualquer carro que tem condição de receber esse tipo de equipamento. E lá tem 80, e aí na sua região tem 80 veículos preparados, adaptados para esse tipo de atendimento. É pouco, se você levar em consideração que hoje, eu não sei em números quantas pessoas cadeirantes tem no Brasil, talvez você tenha esse dado para passar, assim, mas a gente vê que o número é pequeno. Inclusive o João Paulo, ele falou assim, olha, nós estamos trabalhando para ampliar essa oferta em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo também a gente volta para a questão de São Paulo. São Paulo disponibilizou 500 alvarás específicos para esse tipo de veículo, né, veículo preparado para receber pessoa com deficiência, porém há um grande desinteresse da categoria do táxi, não porque nós, taxistas, não queremos atender. Isso é importante deixar muito claro, sabe, Alessandro? Que não é uma questão que nós não queremos atender. Aí entra a questão do investimento, que é muito alto, tanto na compra do veículo, ou seja, você vai ter que comprar um veículo que possa receber a adaptação, que geralmente é um veículo maior e custa mais caro. Até aí ok, porque enfim, uma Spin, por exemplo, hoje ela pode ser adquirida por um valor relativamente acessível para o taxista. Mas aí entra o porém da adaptação do veículo para receber a rampa. E aí é que está o grande X da questão. Esse valor da adaptação, ele chega a custar 50% do valor do veículo. Ou seja, o taxista, além de ele ter que desembolsar um valor, né, relativamente grande para comprar um veículo maior, ele ainda teria que desembolsar um valor muito grande para que esse veículo receba a adaptação para fazer o transporte da cadeira de rodas através da rampa, né? E esse desinteresse vem nesse contraponto. Ou seja, eu vou ter que investir 150% o valor de um veículo, ou seja, não é mais 100%, é 150%, e não tem uma contrapartida do Estado. Então, esse é o ponto de conflito que há entre a oferta e a demanda, ou seja, existe uma demanda muito grande, né, para pessoas com deficiência, porém a oferta está muito limitada porque o investimento é muito alto. Então, nós vamos buscar, né, e inclusive precisamos militar a favor de incentivos governamentais para que mais carros com essa acessibilidade sejam disponibilizados para esse perfil de população que necessita desse transporte. É muito importante ressaltar isso porque, é igual eu falei no começo, o desinteresse não é por não querer atender, é justamente pelo o retorno do investimento ele ser muito mais demorado do que seria num carro comum, num táxi comum. Outro ponto também, Alessandro, aqui na minha cidade, Joinville, né, em Santa Catarina, é uma cidade com 600 mil habitantes. Nós tivemos aqui em 2013 a liberação de 9 veículos táxi, somente 9, uma cidade de 600 mil habitantes, muito entendeu? Pouco. Preparado para esse tipo de transporte, né? Que tem a rampa para... E, ok, em 2013, todos os 9 veículos foram emplacados, né? Passaram a atender clínicas, hospitais, ancionatos, enfim, a população que tem essa demanda, né, do transporte da cadeira de rodas. Porém, hoje nós estamos em 2023 e só tem um veículo rodando numa cidade de 600 mil habitantes. Nossa. Ou seja, praticamente extinguiu a oferta para esse público. E nós, taxistas, a gente tem buscado, né, achar um meio de reverter essa situação. Porque para nós é preocupante saber que uma parcela significativa da população está desassistida, porque realmente a gente não consegue fazer a conta fechar. Então essa conversa é muito importante. Eu sei que muitos dos seus seguidores, né, pessoas que acompanham o seu trabalho, vão olhar pelo nosso lado agora e entender, poxa, por que não tem mais táxis adaptados, preparados? Justamente porque há uma falta de incentivo por parte do governo, de uma maneira de fomentar essa disponibilidade de veículos preparados para isso. Então, gostaria que você passasse
Como que você enxerga essa situação? Realmente a gente entende, né? Desde que a gente se conheceu lá em 2021, com a questão do IPI, né? Que estava muito complicado e tudo mais, né? A gente fez algumas lives, eu fiz outras lives também com taxistas de Belo Horizonte que tem o veículo adaptado, e eles comentaram comigo que fazem o trabalho por amor mesmo, né? Para atender a necessidade, porque economicamente tem esse problema de ser um veículo bem mais caro e que não tem um retorno maior, digamos assim, né? E não tem nenhum tipo de incentivo. Falta mesmo um incentivo governamental, por exemplo, uma ausência de imposto nesse equipamento, ou até mesmo algum tipo de benefício maior para que compre, né, um veículo nessa situação sem perder muito, né? Sem gastar muito mais do que o outro, porque senão não vale a pena. Acaba que as pessoas fazem por vontade de ajudar o próximo mesmo, né? E isso é muito importante, né? A gente, como pessoa com deficiência, fica muito feliz de saber que tem gente que quer atender, mesmo tendo um custo maior, mesmo tendo uma dificuldade maior né, até para trabalhar, para atender essas pessoas. Deveria sim haver, né, um retorno do Estado aí, né, algum tipo de retorno para que isso se expandisse, né? A Belo Horizonte, a região metropolitana de BH aí, que inclui várias outras cidades além de Belo Horizonte, né? 80 veículos é muito pouco. Tanto que meus amigos que usam com mais frequência o táxi adaptado dizem que é difícil conseguir, porque as pessoas que atendem lá têm a agenda já cheia. Você vê que existe a demanda. Fica aqui um incentivo, até uma dica para quem quer comprar esse tipo de veículo. Com a demanda não é atendida. Os caras estão sempre rodando porque existe menos veículos do que a demanda. Então, é uma demanda que precisa de gente para atender. A gente entende a dificuldade de vocês para conseguir comprar o veículo mais caro, né? Mas é o que você falou, tem que ajudar também, a gente se ajuda, a gente consegue uma sociedade melhor, né? Então, fazer um pouquinho de esforço aí para conseguir comprar esse veículo um pouco mais caro, lutar para que a gente tenha algum tipo de incentivo por parte do governo, né? Seja impostos ou qualquer outro tipo de benefício que o taxista possa ter ao adquirir esse veículo, né? Então, a gente tem que continuar brigando, né, lutando para que reverta essa situação, né? E você na sua cidade aí com um veículo só, é lamentável, né? É triste que ou a prefeitura ou o governo estadual não faça alguma coisa para ajudar vocês a reverter esse quadro, porque é importante para as pessoas. Exatamente. E a intenção da categoria, né, dos profissionais taxistas é atender, né? Isso é um fato relevante. Então, assim, que nem o amigo disse que tem essa demanda, né, e que os motoristas não dão conta, os motoristas que estão lá com seus veículos preparados não dão conta para esse atendimento, mas eu tenho certeza que muitas pessoas ficam sem ser atendidas justamente porque a conta não está fechando, né? Então, nós, da Frente Nacional do Táxi, a gente tem ido junto aos nossos governantes e precisamos do apoio, né, da população PCD, que também ajude a cobrar isso, entendeu? Porque o nosso interesse é ter o veículo preparado para atender, mas a gente precisa da contrapartida do Estado para que isso seja viável e seja economicamente viável. Porque, como o amigo disse, tem pessoas que realmente têm a vocação e têm o dom de trabalhar em determinadas áreas. É a mesma coisa do médico pediatra. Ele tem o dom de trabalhar com crianças. O médico geriatra, ele tem o dom de trabalhar com pessoas idosas. Entendeu? Então, assim, a pessoa acaba se especializando naquilo e ela faz com tanta excelência que chega um ponto que a parte financeira fica de lado. Entendeu? Ela vai mais pelo amor, como você disse, porque ela tem aquela vocação. Só que a gente tem que entender que vocação de ser taxista, praticamente quase todos os profissionais de táxi têm. Mas vocações específicas, aí a gente fica um pouco restrito. Então, por isso é importante tanto os PCDs quanto os taxistas, que é o que nós vamos fazer, a Frente Nacional do Táxi se compromete a fazer, em buscar meios de viabilizar que mais veículos preparados para o atendimento das pessoas PCDs estejam nas ruas trabalhando. E esse é um compromisso que a Frente Nacional do Táxi tem
com as pessoas com deficiência. E, inclusive, Alessandro, é muito importante esse diálogo, porque isso aqui, que nós estamos conversando, a gente vai levar para as autoridades. Sim. Então, quem está assistindo, coloca aí no comentário as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, coloca aí nos comentários, né, quantos carros adaptados tem na sua cidade. A gente precisa ter esse número, porque nós vamos levar isso para as autoridades, e a gente precisa mostrar que existe dois lados que querem, o taxista quer prestar o serviço de excelência para a pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência necessita desse atendimento. Então, assim, o que falta para essas duas pontas se juntarem? É justamente a fomentação, ou seja, um incentivo do Estado para que isso ocorra de uma maneira mais natural e que seja viável para o taxista e que o PCD seja atendido. Tá certo, é isso mesmo. O caminho é esse mesmo, Eden. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, de levar esse tema, né, trazer esse tema à tona aí, e a gente tem mesmo que dar as mãos para que, né, os dois lados sejam bem atendidos, né, tanto vocês como profissionais aí de transporte e a gente também como cliente seja bem atendido e tenha à disposição veículos como esses aí que você citou. Muito bom, Alessandro. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito e também pedir aos nossos colegas taxistas que visitem o blog do Cadeirante. Tem muito conteúdo bacana lá, tanto, né, no Instagram quanto no canal do YouTube. Você vai poder entender melhor o mundo, né, das pessoas com deficiência. O Alessandro faz um trabalho muito bacana, já acompanho já há algum tempo e te parabenizo, porque isso é muito importante, você trazer à tona esses temas sobre veículos, sobre as dificuldades do dia a dia, né, sobre como a gente deve se reportar às pessoas com deficiência, como fazer o nosso melhor, e é isso, entendeu? Eu acho que essa porta, esse diálogo hoje só não adquire o conhecimento quem não quer, porque nós temos aí vários meios, vários canais, e a Frenatax, a Frente Nacional do Táxi, é um canal hoje para levar o conhecimento ao taxista, e é muito importante a sua presença. Muito obrigado por participar conosco. Espero que a gente tenha bons êxitos depois dessa conversa, que a gente consiga evoluir nessas demandas que incluem taxistas e PCDs, assim como nós evoluímos na questão do IPI, foi uma vitória conjunta, né? Tanto da frente do PCD, que ajudou o trabalho lá em Brasília por um lado, e também o taxista lá que ajudou por um outro, e esses dois grandes blocos foram assistidos pela isenção do IPI e ICMS na questão de veículos 0 km. E é isso, meu amigo. Eu deixo aí para que você faça as suas considerações finais. E antes, os nossos colegas que estão assistindo, não esqueça de curtir aqui esse vídeo, de comentar. O comentário é fundamental, entendeu? Comenta, fala de onde você está assistindo, coloca aí para nós quais são as demandas que o PCD tem na sua cidade, qual é o seu ponto de vista, taxista que está assistindo, qual que é o seu ponto de vista a respeito. Pode falar, aqui o canal é aberto, é livre, e é muito importante que, de repente, Alessandro, vem novas demandas que a gente pode abordar no próximo vídeo, né? Então, isso é muito importante, a participação, porque isso aqui não é um diálogo entre Éder e Alessandro, isso aqui é um diálogo entre a categoria dos taxistas e as pessoas com deficiência. Valeu? Alessandro, as suas considerações finais aí. Tá certo. Queria te agradecer imensamente pelo convite, parabenizar pelo trabalho, por trazer o tema à tona aí, e estar sempre disposto aí a evoluir, né, tanto na categoria aí, quanto no atendimento ao cliente. E eu acho que é por aí mesmo, sabe? A gente tem que dar as mãos mesmo para que a gente consiga evoluir como sociedade também, né? Se vocês tiverem o equipamento adequado para nos atender, nós tivermos à disposição, né, esses equipamentos, essas pessoas com experiência, com interesse em atender a pessoa com deficiência, todo mundo sai ganhando no fim das contas. Então, eu acho que a gente tem que realmente conversar mais sobre esse tema, conversar mais sobre as necessidades da categoria de vocês, da nossa categoria como pessoa com deficiência, né, para que a gente possa se ajudar e crescer como sociedade, né, de forma geral. Agradeço imensamente aí, podem contar comigo aí, e eu quero levar esse vídeo para o meu canal também. Você está assistindo no Blog Cadeirante, curtam o canal da Frenatax também, curtam o vídeo e comentem a experiência de vocês, o que vocês gostariam que a gente
trouxesse mais de tema, né? E é isso aí. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Tá aí a dica. Inscreva-se no canal do Blog do Cadeirante e inscreva-se no canal da Frenatax. Nós vamos estar sempre trazendo conteúdos para o taxista e para a população em geral, que é muito importante esse canal aberto de comunicação. Aqui nós estamos para debater qualquer assunto envolvendo o mundo do táxi, assim como o nosso amigo Alessandro Fernandes está lá com o Blog do Cadeirante aberto para debater qualquer assunto referente ao mundo PCD. Valeu, gente! Tudo de bom, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.